quem será que Cristo morreu? Bom, eu acredito que antes de buscar responder por quem Cristo morreu, é necessário a gente responder algo relacionado ao significado da morte de Cristo. Eu digo isso porque muita gente discute se Cristo morreu pelo mundo inteiro ou se Cristo morreu apenas por um grupo específico, mas às vezes no meio da cabeça de alguma dessas pessoas não há um entendimento do significado da morte de Cristo. E eu acho que é possível a gente entender pela palavra de Deus o que isso significa e também com um pequeno raciocínio. Pensa comigo, uma das formas da gente entender a morte de Cristo é pensando em 3 aspectos. Primeiro deles, relacionado a quem é o autor, quem é que planejou, quem é que pensou, quem é que executou essa atitude. E o segundo aspecto, qual é o meio utilizado para alcançar esse objetivo? Como foi executado tal coisa? E, em terceiro lugar, qual é, de fato, o seu objetivo? Aplicando isso à morte de Cristo, pensar primeiro em quem executa faz todo sentido. Porque se a pessoa que executa alguma coisa, a pessoa que planeja fazer alguma coisa, for uma pessoa incompetente, a probabilidade daquilo dar errado é enorme. Se eu saio com o meu pessoal e aí a gente planeja... vai ter alguém que vai fazer bolo. Que legal. Mas quem vai fazer o bolo é Georgia. É meio complicado porque se uma pessoa planeja fazer alguma coisa, ela precisa estar capacitada. Então alguém que não é capacitado, a probabilidade ou a grande certeza, enfim, já se espera que não dê certo. Pensando na morte de Cristo, quem é que planejou, quem é que é o autor de tal ato? Nas Escrituras a gente entende que Deus é o autor. A gente vê, por exemplo, em Gálatas 4, nos versículos 4 e 5 ali, que é o Pai mesmo que envia Jesus Cristo a fim de nos remir de nossos pecados. Então o Pai é o agente da salvação, da morte de Cristo. Em João 10 é uma passagem um tanto clássica a respeito da operação da salvação, e Jesus diz que Ele é aquele que dá a sua vida e depois toma. Ele é aquele que foi enviado pelo Pai para salvar as suas ovelhas, ovelhas que ouvem a sua voz e seguem. Ele é o bom pastor que salva as ovelhas e ninguém arrebata da mão dele. Então o próprio Cristo é o autor da salvação. E também o Espírito Santo, que na pessoa de Cristo opera principalmente, nós vemos em 3 aspectos. O Espírito Santo é quem opera a respeito do nascimento de Cristo, né? Maria, a Virgem, foi concebida pelo Espírito Santo. Em Hebreus 9:14 nós vemos também que Cristo se ofereceu a si como sacrifício pelo Espírito. E também Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 3, verso 18, diz que é pelo Espírito que Cristo foi ressurreto. Então o Espírito Santo também é agente da salvação. Sendo assim, nós podemos entender que a salvação é operada pela Trindade. O próprio Deus triuno é quem opera, é quem planejou, é quem assim quis executar a salvação e, de igual modo, a morte de Cristo. Então, nos 3 aspectos iniciais, a gente já sabe exatamente quem é que opera tal coisa. E Deus é quem opera, e Deus é todo poderoso, todo competente. Deus, quando quer fazer algo, ele consegue. Deus não tem limitações como o George tem para fazer bolo. Deus pode fazer qualquer coisa, ele criou o mundo inteiro do nada. Então, se Deus quis operar a salvação, ele opera. O segundo aspecto pra gente entender aqui é qual o meio planejado. Porque ainda que alguém seja muito competente em alguma coisa, se ela não tiver os meios ou as ferramentas necessárias, não vai dar certo. Eu posso ser uma pessoa muito boa para montar um armário, montar uma estante. Georgia é uma pessoa competente, uma pessoa excelente, vai montar essa estante pra gente. Que legal. Então aqui, Georgia, um grampeador, um durex e esses adesivos aqui. Como é que é? Vai ser um negócio de papel? Nem se fosse, né? Eu nem sei se dá pra fazer alguma coisa com papel. Então o meio para executar a ação é totalmente necessário. Você precisa ter um meio correto. E qual é o meio que o Deus triuno planejou para operar a salvação? Sacrifício de Cristo. Então Cristo, o Deus homem, morre para nos salvar. É muito importante considerar isso, porque a morte de Cristo não torna possível a salvação apenas porque torna possível. Mas a morte de Cristo salva definitivamente. Cristo morreu para nos perdoar de todos os pecados, para nos salvar dos pecados. No início do Evangelho de Mateus é falado que ele seria chamado Jesus, porque ele iria salvar o seu povo dos seus pecados. E em Romanos 4:25 diz que foi sim para nos justificar. Então consideramos 3 aspectos iniciais. Primeiro, Deus é quem opera a salvação. Segundo, pela morte de Cristo, que é para nos justificar e nos perdoar. Então, em terceiro lugar, apenas nós temos a conclusão. Qual é o objetivo alcançado? Aqueles por quem Cristo morreu são definitivamente salvos. Mas e como tantas pessoas vão pro inferno, então? As pessoas que irão pro inferno, Cristo
não morreu por elas. É dessa forma que a gente entende. Considerando isso, eu acredito que é muito mais fácil a gente entender o aspecto da morte de Cristo considerando a sua eficácia, a sua eficiência e sua operação de poder que definitivamente faz cumprir o seu propósito e não apenas torna possível. Então, se Cristo morreu para salvar, ele morre e ele salva. Então, aqueles que não foram salvos foram pessoas por quem Cristo não morreu. Senão, a gente vai ter que quebrar o poder da morte de Cristo, vai ter que limitar o poder da morte de Cristo. Então, melhor do que considerar que a expiação é limitada, ainda que esse foi um termo muito útil quando foi falado pela primeira vez em resposta aos remonstrantes, eu prefiro muito mais entender como uma expiação eficaz, porque Cristo definitivamente salva e não apenas deixa algo em aberto para a escolha do homem concluir essa operação da salvação ou não. Ah, mas tem aqueles textos que diz que Cristo morreu pelo mundo, que Deus ama todos e tal. Gente, se você quiser ver mais sobre isso, eu indico o livro Por Quem Cristo Morreu, do John Owen. Esse livro é da editora Pez, é um livreto, na verdade é um resumo na verdade, esse livro é um resumo deste livro aqui, The Death of Death in the Death of Christ, que é um livro que é basicamente um tratado sobre a expiação. Não é um livro sobre expiação limitada, é sobre a expiação de Cristo. Então, a editora PES nos trouxe esse pequeno resumo traduzido aqui para o Brasil, onde nós vemos os argumentos de John Owen defendendo que Cristo morreu para salvar e salvar o seu povo. Isso que eu trago nesse vídeo aqui é um dos argumentos, e no restante do livro nós temos também algumas respostas a questionamentos mais comuns à doutrina da expiação limitada, e é um livro que não é caro, até porque ele é pequeno, e eu desafio qualquer pessoa que discorde dessa ideia ler esse livro e refutá-lo. Na boa, eu acredito que não dá para refutar esse livro, porque se você for refutar o argumento de John Owen, você vai ter que refutar a eficácia de Cristo, e nenhum cristão faz isso. Enfim, eu nunca vi alguém sequer tentar. Enfim, fica aí o desafio e a recomendação. Como é que tá aí? Tá muito brilhante, né? Brilhante. Pronto. Então é isso aí, galera. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, clique em gostei aí embaixo. Fala aí, Pô, gostei desse vídeo, que legal. compartilhe para seus amigos, compartilhe para todo mundo que acha que Cristo morreu, mas ele não salvou ninguém. Na verdade, ele só ajudou algumas pessoas assim que estavam muito interessadas em salvar. Esse vídeo aqui eu gosto de responder alguns questionamentos e sempre trazendo uma indicação de livro. Se você gostou, deixe também aí o seu comentário, alguma sugestão de perguntas que você gostaria de que o Jaulê respondesse aqui. Ah, que legal, já respondeu a pergunta. Uau! Fiquem na tela com os últimos vídeos aqui do canal e falou!